Pode aplaudir ao Senhor em gratidão e louvor. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Olha eu de novo aqui, tá, irmãos? Às vezes a gente quer correr, né? Mas aí Deus pega na curva, bem na curva mesmo, sabe? Assim, tipo, Senhor, o Senhor me enxergou, o Senhor me viu. Mas glória a Deus, né? Estamos aqui para ser um canal de bênção na sua vida. Amor, pode pegar aqui. E fazer aquilo que Deus ele ministrou no nosso coração, em nome de Jesus. Mas antes da gente entrar na palavra, eu vou fazer antecipados recados, tá? Porque aí no final a gente só ora e já vai na benção. Amém? Tranquilo? Ó, mês de junho a gente vai ter um mês, olha, abençoado. É um mês de... Final do mês a gente vai ter a nossa imersão. E essa imersão, ela é onde a gente vai ter um tempo aqui... É o que eu sempre falo aqui, sem pressa. E a palavra de Deus nos convida a isso, né? Não andeis com pressa, ansioso, como eu sou, né, irmão? Mas na presença de Deus, a gente não tem que ter pressa. Mas a gente tem que se permitir. É claro que a gente tem a nossa vida, a nossa correria. Às vezes a gente fala, Deus, não no horário, amanhã é sexta-feira ainda, enfim. E muitas das vezes isso nos tira um pouquinho do prazer de viver da presença de Deus. E aí Deus quer fazer, Deus quer trabalhar, mas a gente fala, Deus, amém, Senhor, até aqui. E aí Deus, ele é educado, tá? Nós vamos ter a nossa imersão no final do mês. E vai ser um sábado assim, abençoado. Junto com esse mês, a gente vai ter um tempo aí de campanha, de jejum e oração, irmão. Então, vai ser também um mês continuar, né? Vamos continuar nesse processo de jejum e oração. E também nós vamos ter o nosso jantar de namorados, dia 7, é isso, gente? Glória a Jesus, amém? Jantar de namorados, traz a sua esposa, sua namorada, seu namorado, amém? Vamos ter esse tempo aqui junto, vai ser também um jantar maravilhoso, como foi da última vez. E assim, crente gosta de comer, né? Então vai ter uma comidinha maravilhosa, glória a Jesus. E é isso. Aí as inscrições já estão sendo liberadas nos particulares, né? Porque a gente sabe que se a gente abrir... vai acabar, por conta do espaço mesmo, a gente está usando de sabedoria para que a gente possa atender aquilo que vai ser feito também nesse lugar e para que seja a bênção, né? Esse é o nosso propósito, tá? E aí após essa inscrição dos jantares, a gente vai também estar soltando as inscrições da imersão também. Então, ó, fica ligado, na hora que a gente mandar aí, não vacila não, tá bom? Esse é os avisos, até para que eu tome uma água, aquieta o coração, tira o nervosismo. Mas vamos lá, para o que interessa também, que é a palavra de Deus. Filipenses 4:13. Você que tem a sua Bíblia impressa ou no celular, eu queria que abrisse a NVI, por favor. Os irmãos ali da projeção, Filipenses 4:13. Capítulo 4, versículo 13. Todos acharam? Amém. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Não é somente um texto ou uma frase de efeito por alguém que vem de mapa, mas não conhece o caminho. Paulo, quando ele cita esse texto especificamente, esse versículo, quando a gente pega o contexto dele, é uma realidade que ele viveu, e ele diz que ele agradece ao Senhor porque ele pôde passar muitas situações em ter e em não ter nada. Então Paulo passou prisões, fome, tempestade, açoites, até chegar à morte. E quando a gente pega esse estado do ser humano, é um estado onde a gente chega de muita humilhação, né?
Porque quando a gente chega no estado de não ter nada, é onde você fala assim, meu Deus, que humilhação eu estou passando. Que situação eu estou vivendo. Mas é nisso que nós também temos que glorificar ao Senhor. É nisso que nós temos que permanecer firmes em Deus. Porque quando a gente tem, irmãos, às vezes a gente até esquece, não é verdade? De agradecer e glorificar o nome do Senhor, porque tudo está bem, e aí às vezes você se torna tão cego em gratidão, que aí você vai tocando a vida. Aí quando as coisas apertam, você fala assim, meu Deus, eis-me aqui, Senhor. E glória a Deus que o Pai está lá. Mas eu venho sido tomado esses tempos de um sentimento no meu coração de gratidão. Gratidão por quem Deus ele é de fato, por sua bondade e misericórdia, e saber que Ele é Pai e que Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que Ele cuida de cada um de nós e Ele tem cuidado e vai continuar cuidando. Por que eu digo isso? Porque eu tenho vivenciado isso. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele faz essa carta em gratidão, porque muito eles queriam ajudar naquele tempo e não conseguiram, mas no tempo oportuno que eles puderam, eles conseguiram ser solícitos a Paulo e, enfim, mandaram ajuda para ele. Então ele escreve também nessa carta como uma forma de gratidão a eles, por tudo que eles puderam fazer por Paulo no momento difícil da vida dele. Então ele escreve essa carta em gratidão. Esse é o sentimento que está no meu coração. Por que eu falei para vocês que esse sentimento ele tem sondado o meu coração? Porque o que eu tenho vivido tem me colocado numa situação onde eu tenho que silenciar a minha voz, ou silenciar o meu eu, ou muitas das vezes pela situação, para que eu não caia numa armadilha de murmuração, vamos se dizer assim. E eu falo que Deus é Pai porque eu vivi uma experiência há muito tempo atrás, e eu tenho conversado isso muito com um amigo meu, que às vezes a gente quer ver o mar se abrir, né? Para que a gente fale que Deus é Deus. Fala, não, Deus, eu quero ver o raio descendo, enfim, eu tenho que ver a terra chacoalhando. Mas é em mínimos detalhes que a gente vai aprender hoje, que tem que ter no nosso coração esse sentimento de gratidão. Eu vou contar esse testemunho e em seguida a gente vai decorrendo naquilo que Deus ele vai falar a respeito dessa palavra. Eu trabalhava na portaria quando eu conhecia a minha amada esposa e namorava ela ainda, não sonhava nem casar. E eu fui trabalhar numa portaria ali pro lado do Tatuapé. E aí deu meu horário de expediente, o porteiro não chegou, isso já era quase 7 horas da noite, eu já estava enfesado, irmão. Imagina, quem foi porteiro aqui um dia sabe, né? Você está esperando alguém para te render e o abençoado não chega, você fica já no seu limite da graça, né? Enfim, liguei para o meu supervisor, o tempo passou, isso já era quase 8 horas, nada. E eu estava trabalhando numa guarita em frente de uma pizzaria. Sem dinheiro, não tinha nem dinheiro para comprar uma pizza, irmão. E eu orando ali, Deus, me dá graça, Senhor, eu quero reclamar, eu quero murmurar, o abençoado não chegou, não me faz perder a bênção. E olhando para a pizzaria, eu falei, pô, se eu tivesse pelo menos um dinheiro aqui, pelo menos eu comprava uma pizza, então assim, pelo menos com fome eu não vou ficar, né? Mas assim, com raiva e fome é a pior coisa que tem. Agora de barriga cheia, pelo menos você passa isso. Pensei, orando ali, Deus, falando com Deus, amém, fui lá para dentro do prédio, lá dei uma volta porque tinha que olhar, voltei e sentei na guarita de novo. Daqui a pouco eu só vejo um rapaz atravessando a rua, vem, sentido prédio com a caixa, não era pizza, mas eram as esfirras, bateu no prédio, oi, tudo bem e tal? E a gente veio trazer umas esfirras aí para você, a gente te viu de longe lá e tal, e a gente sentiu trazer umas esfirras para você. Cara, aquilo ali para mim já foi surreal. Às vezes a gente fala assim, Deus, mas é só isso? Isso é suficiente para que Deus revele o seu amor na sua vida. Isso é suficiente para a gente entender o quanto que Deus ele é Pai e sabe de todas as coisas. Porque às vezes a gente quer o muito, mas Deus está dizendo que o pouco com Ele é o suficiente para que no nosso coração haja gratidão. Porque a insatisfação e a falta de contentamento regada de ingratidão gera em nós a murmuração. Gera em nós reclamarmos por tudo que Deus já está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Quando Deus ele tira o povo do cativeiro,
Olha para você ver como é que é o sentimento de insatisfação regada de ingratidão. 400 anos preso, Deus tira eles e começa a conduzir aí a terra prometida, aquilo que Deus ele já tinha falado que ia entregar para eles. Só que existia um caminho a percorrer. Não era assim, vamos lá e está tudo certo. Existia um caminho a percorrer. Só que no percurso, eles começam a sentir falta. Porque no Egito eles tinham cebola, pepino, enfim, a carne. E só o maná, né, Senhor? Poxa, maná, aí tá de brincadeira com a minha cara, né, Senhor? Poxa, Senhor, só umas esfirrinhas, poderia a gente falar isso. Mas só isso, Senhor, eu quero muito mais. E aí a gente vive nessa insatisfação regada de ingratidão por tudo que Deus está fazendo já nos mínimos detalhes. E isso é suficiente para que a gente permaneça firme sobre aquilo que Ele tem na nossa vida. Só que esse povo começa a reclamar. Esse povo começa a murmurar, questionar. Senhor, mas olha que saudade. Isso porque já tinha no meio deles uns infiltrados do diabo, né? Já meio colocando na mente deles as indagações. E eles se deixam ser conduzidos por tudo isso. E começam também agora a sentir saudade do Egito. Sentir saudade da cebola, do pepino, da carne, dos legumes. Mas não estavam se contentando agora com aquilo que Deus já estava provendo. Gente, Deus ele estava presente na coluna de fogo, na nuvem que cobria eles. Deus estava presente todos os dias, mostrando que foi eu quem te tirei do Egito, sou eu que estou te conduzindo e sou eu que vou chegar contigo à terra prometida. Só que existe um caminho onde que a gente vai ser forjado, onde a gente vai ser lapidado em graça, em misericórdia, em bondade da parte de Deus. E nem tudo vai ser de mão beijada, nem tudo vai ser da forma que a gente deseja ardentemente. E trabalhar esse processo com Deus é difícil, amém? Não é verdade? Porque a gente tem a nossa maneira de enxergar as coisas e às vezes a gente quer ajudar Deus, mas Deus ele trabalha diferente. Só que esse povo agora ele começa a reclamar. A gente, boa parte aqui conhece que aquela geração não entrou na terra prometida por conta da murmuração, por conta da reclamação do que Deus já estava fazendo. Sobre o maná, sobre a água da rocha, e não havia neles o contentamento. Não é fácil mesmo, é difícil, gente. A gente fala assim, Deus, eu quero sobejar, tem que transbordar, e Deus está dando sempre a medida para nós. E é nisso que nós devemos ser gratos. Então, quando Paulo ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando de algo que ele viveu, em ter e em não ter. Mas isso não mudou o seu jeito de viver com Deus, isso não mudou o seu jeito de se posicionar com Deus, isso não mudou o coração dele, em tudo ele foi grato. É difícil, mas é necessário nós sermos lapidados dessa forma. Ou quem nunca aqui passou um momento de dificuldade? Todos nós. Se eu perguntar aqui quem nunca passou adversidades ou lutas, ou enfim, falta de alguma coisa, cada um aqui vai contar o seu testemunho. Mas em tudo isso nós temos visto a provisão e a providência de Deus. E os nossos lábios, eles não se abrirão para murmurar. Os nossos lábios não se abrirão para que a gente possa se colocar diante de Deus e falar assim, Deus, não é suficiente isso que o Senhor está fazendo. Eu quero muito mais. Não, que do nosso coração simplesmente haja um sentimento de gratidão por tudo que Deus ele tem feito. Seja Ele o pouco, ou seja Ele o muito, não importa. Isso não vai mudar o nosso relacionamento com Deus. Eu falo isso porque Jesus, ele sempre... Eu gosto de duas passagens que Jesus ele cita, e ele fala que quando ele foi multiplicar os pães, ele levanta e fala assim, Pai, a Ti te dou graças porque sempre me ouve. A Ti te agradeço porque sempre me ouves. Nos mínimos detalhes. Quando ele também ressuscita Lázaro, a mesma coisa, Senhor, a Ti te dou graças, a Ti eu te agradeço porque sempre me ouves. Então o sentimento de gratidão, quando ele domina o nosso coração, querido, independentemente de qualquer situação, independentemente de qualquer adversidade, nós sabemos que o nosso Deus ele vai continuar sendo Pai, Ele vai continuar sendo Deus, e o diabo não vai ouvir da nossa boca o que um dia a esposa de Jó quis que ele falasse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas no nosso coração sempre haverá um sentimento de gratidão por tudo que Ele já tem feito na nossa vida.
Quando eu vivi esse milagre, eu falei assim, Deus, obrigado. E por que eu estou te falando isso? Porque essa semana eu estou vivendo um processo de mudança. E um testemunho muito rápido. E eu falando para Deus assim, falei assim, Deus, eu queria que tudo fosse diferente. Eu queria que tudo fosse do meu jeito. Mas o jeito que Deus ele fez, eu pude experimentar mais uma vez o agir de Deus. E às vezes parece que a gente não pode falar isso, porque às vezes parece que a gente quer ser sentimentalista, né? Quer usar da nossa emoção para talvez te convencer, para talvez mexer com a sua emoção. Não é esse o meu sentimento. O meu sentimento de testemunhar isso é para que você entenda que você tem um Deus que te ouve, um Deus que te vê e te enxerga e sabe de todas as coisas. E eu falei para minha esposa, eu falei assim, amor, a gente vai mudar. Vamos jogar o sofá fora. Gente, fogão já não tinha, que era lá da casa, né? Então, enfim, falei, mas a gente vai jogar fora, Deus vai prover todas as coisas. Vamos descansar no Senhor. Eu não estou falando isso de uma forma que foi tão fácil assim, amém, igreja? Porque às vezes a gente falando assim, faz assim, Senhor, é benção pura, né? Tranquilo, não é. Mas Deus nos leva até a fornalha. Porque Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas livrou dentro da fornalha, amém? Ele livrou dentro da fornalha e falou assim, se você for até lá, eu vou contigo até lá também. E aí falei para a esposa, vamos jogar fora, vamos se desfazer de algumas amarras em nome de Jesus. E aí simplesmente a gente foi agraciado. Ganhamos o sofá, ganhamos o fogão que não tínhamos, ganhamos o painel, o armário da cozinha. E eu testemunho isso com muita gratidão no meu coração. Com muita gratidão no meu coração. Porque esse foi o sentimento que Deus ele mais colocou em mim essa semana. Mas ele predominou, ele falou, filho, espera, as coisas irão acontecer. Eu estou contigo em todo e em qualquer tipo de situação. E eu pude ver mais uma vez o cuidado do Abba sobre a minha vida. E eu tenho certeza que sobre a sua vida também da mesma forma está acontecendo. Não é que irá acontecer, está acontecendo também na sua vida. Em todos os cuidados, seja ele sentimental, seja ele financeiro, seja ele de qualquer forma, emocional, saiba que Deus, Ele está te olhando, Ele está te enxergando. E eu sei que Ele não vai te deixar morrer nessa praia em nome de Jesus. Então quando Paulo ele cita isso daqui, não é alguém que só conhecia, só falava por falar não, mas era alguém que vivia o verdadeiro evangelho, alguém que foi forjado por Deus, até porque o Senhor fala assim para ele, fala assim, Paulo, você vai ver o quanto que é padecer por amor do meu nome. Então foi um homem que foi chamado por Deus, já sabendo o que ele iria enfrentar, o que ele iria passar, as adversidades e as lutas, e ele se submeteu a viver tudo o que Deus tinha proposto para ele viver. E eu sei que eu fiz da mesma forma, eu ergui as minhas mãos e falei assim, Pai, eu confio em Ti. Eu sei que nada pode passar desapercebido diante da Tua presença. Nada pode escapar das Tuas mãos. Eu sei que a minha vida foi entregue a Te servir. E assim como Paulo um dia disse, tudo posso naquele que me fortalece. Hoje eu digo da mesma forma, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu tenho certeza que por mais que algumas coisas não foram da forma que eu pensei, mas eu sei que foi da forma que Ele quis. E eu sei que da forma que Ele quis é o bom, o perfeito e o agradável. Porque por mais que a gente fala assim, poxa Deus, mas existem outros caminhos mais fáceis. Como o nosso pastor sempre fala aqui, não é caminhos fáceis, mas é os caminhos que Deus Ele quer que a gente percorra. Se ele for difícil, é por esse caminho que a gente vai ter que passar. Se ele for árduo, é por esse caminho que a gente vai ter que passar para que lá na frente a gente possa falar assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso naquele que me fortalece todas as coisas, a ter e a não ter. A ter abundância ou talvez passar uma dificuldade, seja ela qual for. Mas eu sei que Ele não vai me desamparar em nome de Jesus. Nós temos um Pai, igreja. Você tem um Pai. E esse é o sentimento que Deus Ele quer de nós. E não é um sentimento abusador, amém?
Não é um sentimento de só usar a Deus. Não é isso que Deus ele quer de nós. Mas é um sentimento de amizade mesmo. É um sentimento de você poder sentar do lado dele e falar assim: Pai, essas são as minhas angústias. Essas são as minhas lutas. Mas diante do Senhor eu tenho o prazer de sentar e me colocar diante da tua face. Eu tenho o prazer de poder me abrir com o Senhor e saber que o Senhor me ouve acima de todas as coisas. E eu sei que o Senhor não vai me desamparar. A palavra do Senhor fala que o choro pode durar uma noite. Amém? Mas a alegria ela vem pelo amanhecer. É difícil você passar uma noite em choro. Mas a gente sabe que a alegria ela vem pelo amanhecer. A gente sabe que a resposta do Senhor ela vem ao amanhecer em nome de Jesus. E eu pude presenciar isso. E eu sou grato a Deus, e não é pelo bem. Porque a gente sabe que isso daqui vai passar. Isso aqui já está com prazo de validade. Mas aquele que é conosco, esse nos aguarda na eternidade, mostrando toda a sua beleza e o seu poder em agir no nosso meio. E eu tenho certeza que Ele continuará fazendo. Ele vai fazer e vai mover sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você tem colocado diante dele. Mas não deixe que o adversário da sua alma, o seu jeito humano de ser, e essa insatisfação, essa falta de contentamento, faça com que você murmure. Não deixe que esse sentimento domine o teu coração, querido. Não deixe. Porque nós vamos cair nessa armadilha e não vamos desfrutar das benesses de Deus, dos benefícios de Deus. E não é isso que o Senhor ele quer de nós. Mas Ele quer que em todo tempo a gente venha ser grato. Em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. E nós vamos fazer uma canção que ela revela aquilo que Deus ele é e aquilo que Ele pode fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Tudo que eu tenho colocado diante do Senhor nesse tempo, que eu tenho vivido com a minha esposa, e a gente em oração, em clamor, em intercessão, mas em nada Deus ele nos deixou faltar. A gente tem o que pedir muito, mas Ele sempre será suficiente, ainda que haja a falta. Ele será suficiente para ser o nosso consolo, para ser o nosso refúgio. Nós nunca estaremos satisfeitos 100% em todas as áreas da nossa vida. Nunca. Sempre haverá em nós uma queixa, uma indagação de uma falta. Mas eu sei que se Ele for o seu bom pastor, Ele não te faltará. Eu sei que se Ele for o seu bom pastor, Ele vai te conduzir a águas tranquilas e a pastos verdejantes, para te mostrar do seu amor e do seu favor. Então, se você pode se permitir hoje, às vezes a gente usa um jargão religioso e fala assim: eu não sei da forma que você entrou aqui essa noite. Mas a gente pode deduzir. Se você entrou feliz, glória a Deus por isso. Mas quem não entra por essas portas, talvez com algum pedido no coração, ou com alguma queixa, alguma indagação, com alguns questionamentos, quem muitas das vezes não entra por essas portas falando: Senhor, até quando? Deus, por que isso? Enfim, e talvez a gente faça a mesma oração de Abacuque e fala: Deus, e agora? Mas aí no final ele fala assim: Deus, não importa, ainda que não haja o fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, Senhor, não importa, eu todavia me alegrarei no Senhor. Ah, é fácil, não é, querida? Não é fácil fazer essa oração, é difícil, mexe com o nosso eu, mexe com o nosso humano de ser, mas é necessário sermos forjados em Deus, a dependência e a gratidão, e viver essa bondade do Pai. Ah, Espírito Santo, em nome de